dia mais perto de si. Viemos hoje até às Feteiras de São Pedro, onde viemos falar com um grande amigo, o amigo Jaime Figueiredo, conhecido por professor. Ele não quer que eu trate assim, mas de qualquer maneira é o professor Jaime. E hoje vamos tentar saber um pouco da sua história de vida, saber as suas vivências. É mais um marco histórico que marcamos no nosso canal. Ele nasceu em 1941, disse-me que a 9 de novembro. Amigo, boa tarde. Desde já obrigado por me ter recebido aqui na casa da sua filha e vamos conversar um pouco sobre a sua vida. Eu é que agradeço ao Magalhães e que tenha muito sucesso nesse trabalho de amadorismo, de relacionamento com as pessoas, que é tão importante irmos ao encontro, principalmente de pessoas idosas, que precisam de contato, precisam de falar, E acho que tem algumas experiências de vida, umas negativas e outras positivas, mas o ser humano é assim. O ser humano cresceu, nasceu e tem de enfrentar na vida problemas contrários, outros a favor, portanto, negativos e positivos. E é nessa vida, neste balanço, nesta embarcação, nesta viagem da vida que a gente vamos caminhando para um fim, para um dia. Eu chamo isto de memórias vivas e é um gosto fazer isto, principalmente com pessoas com alguma idade e que aprendemos muito com elas e levamos estas mesmas mensagens, principalmente aos mais novos, e que fica registado momentos extraordinários de vida e ensinamentos extraordinários também. Eu vou perguntar-lhe já, para começar, como era a sua casa onde nasceu, quando viveu? Fale-me um pouco da sua infância. Ora, na minha casa era uma casa pequenina, mas para mim não interessa a pequenez. O que interessava na nossa casa era a vivência. Era o afeto, era o carinho dos meus pais, dos meus irmãos, aquele calor humano que existia numa casinha no Arrebentão, voltada para o mar, também víamos o mar, dali víamos o mar do São Lourenço, um bocadinho do mar de Tagarete, e tínhamos uma coisa muito interessante também, que eram os moinhos de vento. Mesmo em frente. Parece que dava uma certa vida, quando havia mesmo vento e que os moinhos funcionavam. Parece que havia vida, parece que a gente estávamos mais acordados, mas estávamos sempre acordados mesmo com moinhos sem trabalho, porque éramos tantos, éramos 10 filhos, 10 irmãos. 10 irmãos? 10 irmãos. De maneira que foi uma vida... Não foi fácil, num sentido, porque a gente brincava da mesma maneira, também tínhamos alegrias, mas não foi fácil para os meus pais e para os meus irmãos mais velhos, que deram tudo por tudo, para que eu hoje ainda esteja aqui e por ter tido um futurozinho mais acessível às minhas possibilidades, uma vez que eu tinha tinha uma mobilidade física um pouco diminuída e não podia ter certos trabalhos, por isso terei um curso. E mais tarde até que valeu a pena e eu sinto muito agradecido aos meus irmãos mais velhos e aos meus pais que já lá estão. Um agradecimento muito a eles. E mesmo a todos os meus irmãos, os que ainda cá vivem, ainda tenho 3 irmãos no Canadá, a viver, já todos, um deles mais velho do que eu, com 89,
Tenho um outro que está a fazer 90, faz agora 90 no dia 1 de Abril, que ele até é o dia das petas, ele disse que se calhar nem vou fazer anos, ele fica contente. Disse, olha, se calhar não fazes anos, petas, é uma mentira, se calhar nem tens 89, nem vais fazer 90, tu se calhar vais para trás, ou vais para trás, ou vais... Tu, de maneira que foi a minha infância, não foi fácil e não foi fácil, havia a família... colaborou muito comigo e eu era sempre aquele menino especial, aquela criança especial, aquele rapaz especial, porque tinha aquela deficiência físicazinha, tive uma luxação congénita e isso fez com que eu tivesse, mais tarde, aos 20 anos, de ser operado. Pronto, mas cá estou ainda. Como é que era viver numa casa com 10 irmãos, na altura sem luz, sem água? Era complicado. Eu confesso, isso é difícil de compreender, mas éramos felizes à nossa maneira. Não era fácil, mas éramos felizes. Porque a gente não conhecia outra coisa, como não conhecíamos este progresso, esta coisa, esta vida... Estas tecnologias, estes avanços, água em casa, luz, telefone, televisão, as notícias, o mundo pela porta dentro, o mundo pela janela dentro, tudo isso é completamente diferente. Naquele tempo a gente vivia como num sossego. O nosso mundo era tão pequenino. O mundo hoje, eu acho, também o mundo hoje é grande, mas ao mesmo tempo pequenino, mas ao mesmo tempo era pequenino, era restrito, os nossos conhecimentos eram tão restritos. Eu estou certo de falarem na guerra, no fim da Segunda Guerra, mas eu era bem miúdo, 47. A Segunda Guerra Mundial terminou em 45, mas em 48 já tinha as ideias, meu pai trabalhou nos americanos e ele trazia às vezes umas noticiazinhas, mas a gente, parece que era uma coisa que vinha de tão longe, mas pronto, mas era tão limitado, a gente não sabia o que se passava. Hoje sabemos tudo, temos tudo, ainda nos sentimos, que às vezes eu tenho pena desta juventude se sentir ainda cansada, já cansados de quê? Por terem talvez demais. Sei que há injustiças sociais, eu não vou resolvê-las, se fosse eu resolvê-las faria. Foi o que eu disse a um deputado, a uma pessoa responsável. Eu disse, vocês querem melhorar os mais necessitados, aqueles que têm rendimentos pequenos, mas vocês, em primeiro lugar, deviam pensar uma coisa, é que tinham de abdicar do seu vencimento, pelo menos reduzir um pouco, e aí essa diferença para ajudar àquele que tem. Às vezes eu penso assim, pronto, e é isto que cada um tem. Ao longo da sua vida, qual foi o seu primeiro emprego? Olha, o meu primeiro emprego, eu só tive um emprego na vida. Fui professor primário, dei aulas até o 6º ano. E não tive assim empregos, ajudei a meu pai enquanto estudava, mas devo dizer-lhe uma coisa, que ainda hoje, fico até contente pelo que está a acontecer, que hoje as crianças têm transportes, e eu devo dizer-lhe, têm transportes para as escolas, e mesmo assim o carro às vezes bate à porta, passa pela porta e ele fica na cama porque não conseguia dormir bem, ou porque teve numa outra festa, numa coisa, e não conseguiu ter. Mas no meu tempo não havia transportes. Eu cheguei a fazer uma caminhada de 15 em 15 dias, então ao sábado eu vinha do aeroporto para o Rebentão, a pé. Eu levava 3 horas e meia, não era fácil. E com um problema de mobilidade, mas fazia-o. Hoje temos, esta juventude não sabe
não avalia o que se passou antigamente. Mas isso, águas passadas, ainda bem que existe este bem, esta situação de apoio à juventude, apoio às crianças. Isto melhorou até aos velhinhos. Temos apoio aos velhinhos, a caminhonete anda dá a volta 2 vezes por semana à ilha para eles irem para o ginásio, vai buscar às Foteiras, vai buscar a Santo Espírito, vai buscar a Santa Bárbara e ninguém paga nada, é o governo. Portanto, isto não está assim tão mal como isso. Mas também queria aqui dizer uma coisa, é que eu quando era professor em Santa Bárbara havia problemas com as crianças, porque as distâncias não eram iguais, nem toda a gente era do Arrebentão, que morava ali mais pertinho da escola, do termo da igreja. Muitos eram havia do Forno, havia das Foteiras, havia das Lagoinhas, havia dos Lagos. E o que acontecia? As crianças chegavam à escola a pé, e era mesmo, e às vezes molhados no inverno. Chegavam, sendo assim, voltavam, tinham de ir para casa. Um dia a gente resolveu escrever ao Sr. Presidente, já no tempo no início da nossa democracia, depois de 25 de Abril, temos o nosso governo regional, tínhamos na altura o Dr. Mota Amaral, mas eu insistia na delegação escolar para que um transporte existia para São Miguel. Eu e a Escola de Santa Bárbara, não só eu e os meus colegas, mas eu dizia, nós vamos tentar resolver este problema. E, pois, não é possível, a delegação escolar dizia, não é possível, a escola em Ponta Delgada também não dão resposta. Escrevemos diretamente ao Presidente do Governo Regional e eles responderam, e eles, depois alguém, o secretário dele, ou alguém me escreve, responde a dizer que desconhecíamos essa situação. Mas depois mandam cá um indivíduo para verificar as distâncias, se tivesse mais de 3 km, a distância da escola à casa, então iam mesmo dar um apoio financeiro para um transporte. Na altura havia um táxi em Santa Bárbara, que era do Soares do Carro, que já não cá está, e sim senhor, e olha, ficou resolvido. Por isso eu digo, eu também fiz alguma coisinha de bem, não fiz tudo mal, também resolvi. Sim, deu o seu contributo. Dei o meu contributo para Santa Maria, que acho que os transportes escolares, os primeiros foram da nossa escola de Santa Bárbara. Portanto, eu e as minhas colegas do tempo fomos os impulsionadores e os autores dessa ideia. Só uma questão de curiosidade, o que é que o levou a escolher a carreira de docente? Foi uma vocação desde muito cedo ou foi algo que surgiu por acaso? Não sei, eu gostava da catequese, não sei porquê. Eu hoje até já não sou muito, pronto. De participar, não é? Não sou tanto participante de igreja, não é porque também a idade já não ajuda e depois gosto de ler, mas claro, tenho fé e acredito que a vida não acaba aqui. A gente temos uma vida dupla, a gente vamos, pronto, vai acabar um dia, porque já tenho a minha idade, mas eu acredito que para além disto que haverá outra coisa. Mas eu gostava muito da catequese e depois dava também explicações a crianças, colegas quase da minha idade, iam para ali. Eu estava já estudando lá embaixo no externato e estavam as explicaçõezinhas. Depois uma prima minha diz de São Miguel, Jaime, tu não queres vir para aqui? Não queres tirar um cursozinho? E eu disse, não sei se meu pai vai poder. Vamos para a casa de meus pais. E então, olha, lá fui. Até que queria lembrar aqui uma cena interessante. Eu na altura, nunca tinha andado de avião. Sim. E minha prima telefona, eu estava na Ponta Negra, em casa de uns amigos meus, em casa não, era um palheirinho, mas a gente tinha ido lá, que a gente gostava de apanhar umas castanhetas, e eu estava lá, eu só me tirava, era um mais velho do que eu, que já morreu, o José de Melo, era o António de Melo, então a gente foi para lá, eu estava lá, e depois a minha irmã, a Inês, que está no Canadá, ainda é viva, haja saúde para ela e para todos.
Ó Jaime, lá de cima da rocha, vem que a prima telefonou de São Miguel, tu tens de ir para São Miguel se não fores o exame, tens de fazer o exame de admissão, e para fazer o exame de admissão tu tens 3 dias a seguir para apresentar os papéis, tu tens de ir para São Miguel. Foi uma correria, não é? eu a subir a rocha, mas lá dentro das minhas possibilidades, até se tivesse uma grua tinha sido tão bom que eu tinha subido aquilo rápido. Lá fui, e no dia a seguir, não sei se foi no dia 21 de julho de 61. Eu sei que foi em julho, e já não me recordo, mas eu tinha isso marcado. E fui para São Miguel. Quantos passageiros, o tamanho do avião, hoje a gente queixa-se, não temos voos, não temos isto, claro, tem razão, porque hoje e ontem, e há 60 anos, foi há 62 anos, já passou. 3 passageiros num avião que cabiam 7 pessoas. O engenheiro florestal, que não sei, ele era do Nordeste, e a esposa e eu fomos para a Aerovacas, Mega Santana, em Santana, Ponta Delgada, que tinha lá umas ovelhas. e eu assim, pescoço, eu era novinho, tinha 19 anos, eu pescoço assim a ver. Onde a gente veio aterrar, quer dizer, e aquilo para mim, eu vos conto esta história a muita gente, porque muita gente queixa, sabe, o avião que não é, filho, pelo amor de Deus, tem calma aí. Já foi muito pior, não é? Pior, foi péssimo. Sim, sim. E para pagar não era fácil, e para pagar esse avião, pagar essa passagem, coitados dos meus pais, foram os heróis. Quais foram as maiores mudanças que senti no sistema de ensino ao longo destas décadas? Sim, houve uma mudança radical, sim senhor. Mas foi de 8 para 80. Certamente naquele tempo o ensino era mais à base da memória. Havia muita geografia, havia muita história, havia as chamadas colónias que davam pano para mangas, saber os rios das colónias de Angola, imagine saber os rios de Angola, que é 14 vezes e meia maior que Portugal, a gente obrigava, e também aprendi, obrigávamos as crianças a história de Portugal, e ciências, havia muita memória, mas também havia, não é tanto como se diz, havia também raciocínio. Eu cheguei a ter a 5ª e a 6ª classe durante 6 a 7 anos, e tinha alunos que foram para a América, mas tinham situações de questões problemáticas, problemas mesmo de sério, que exigiam raciocínio. E eu, sinceramente, eu não tive universidade, eu tirei o curso em Ponta Delgada, a universidade naquele tempo, não, isso era mesmo para os ricos, não era para mim, era meia dúzia de senhores ali, aquelas Açores. Mas o que é certo é que a gente, dávamos o que tinha, mas eu lembro-me de uns rapazes, que já são hoje uns senhores, que emigraram. Esses rapazinhos emigraram e foram para a América com a 6ª classe, mas quiseram ainda continuar a estudar por causa do inglês, porque sem o inglês na América ou no Canadá, uma pessoa que vai, depois velho, então se for já idoso, com uma certa idade, tem dificuldades, e se for novo, gosta de aprender e tem de ir para a escola. E eles chegaram a dizer, já depois de virem aqui de visita, que se sentiam muito bem, sentiam-se muito bem e sentiam-se à vontade na questão da matemática, que às vezes aqui até com o 6º ano, apenas com o 6º ano sabiam até mais matemática que alguns com o 9º ano na América. Pois. No entanto, isso era produto e fruto, esses conhecimentos, também de trabalho e às vezes de exigências dos professores. Eu queria aqui realçar um assunto que eu não tenho remorsos, mas sinto pena de às vezes como a escola era também nesse aspecto de disciplina e de exigência. Nós éramos exigentes, também tínhamos O professor era rígido no seu ensino. O professor era rígido e éramos exigentes e a gente queria apresentar, por causa que ao fim de 10 anos, se a gente tivesse 2 insuficientes, quer dizer, se não apresentássemos alunos, uma percentagem
muito positiva, pois podíamos estar na hipótese de ir para outra banda. Cavar batatas, não é? E éramos exigentes, mas isso não justificava a nossa atitude. Eu digo isso hoje, e já disse isso no Asas do Atlântico, já disse por 2 ou 3 Deve algum pedido de desculpas a alguém em relação a esse tipo de situação? Eu pedi desculpa, já cheguei a dizer, já peço a eles mesmo, até os próprios alunos. Outro dia estava eu a falar com o professor João, vou dizer o nome, Sim. E estava um aluno meu, um ex-aluno, disse, Sr. Jaime, ainda estamos aqui. E disse, quem foi o teu melhor amigo na escola? Ele disse, foi o professor Jaime, aquele que me bateu, mas foi o meu melhor amigo. Porque eu aprendi alguma coisa e também era terrível. Disse-me, ele é rapaz. Mas éramos exigentes. Não está certo, não estava certo. Mas são coisas que a gente às vezes também aprendemos na didática, em Ponta Delgada. Estou certo, o professor chamado Jaime Cravinho, também era o meu homónimo, que ele dizia assim, quando for preciso um puxãozinho de orelhas a tempo, dá-se. Isso, para quem é novo, ouvia aquilo, aquilo caía, colava-se, e a gente ficou com aquela imagem, pronto, a gente vai. No entanto, eu sei que não era assim que se devia ter procedido. Hoje, ao contrário, nem 8 nem 80 também, isto devia de andar, não se pode tocar, o miúdo faz o que quer, a miúda faz o que quer, diz o que quer, chama nomes ao professor, sou capaz de inventar, diz-lhe nomes, mesmo palavrões, e o professor pode mandá-lo para a direção de escola e tudo, mas tocar nada. Ainda bem, porque isso é certo. Acho bem que é assim, pronto, é o sistema. Qual foi o seu momento mais difícil que superou na sua carreira de professor? Lembra-se de algum momento que tivesse sido assim um bocado complicado? Sim, eu confesso, eu senti-me, quando eu estive na vila, eu senti-me bem na vila, não quer dizer que não, com colegas eu não tive grandes problemas. O problema maior é quando faltavam professores e que eu e outra colega, mas eu estou a lembrar-me de dois, eu e mais uma colega, que tínhamos, às vezes, que recebíamos os alunos, porque éramos os mais novos na escola. E então esses alunos, esses 20 e tal ou 30, eram repartidos, além daqueles que eu tinha na minha turma, eram repartidos por 2 professores ou por 3 professores, mas era sempre os mais novos é que pegavam. De maneira que aí isso foi um bocado, e depois um bocado mais alunos, haviam famílias também. E penso que nas freguesias, as famílias, embora não fossem totalmente compreensivas, porque nem podiam concordar às vezes com a atitude dos professores, que também éramos às vezes um bocado exigentes, mas acho que na vila que eu sentia às vezes mais dificuldade, talvez famílias mas... Acha que essa rigidez ajudava a formar? A formar pela força não era aquela formação, porque ajudava a formar num sentido de conhecimentos. Olha, sim senhora, ficou sabendo, passou, mas a criança deve ficar sempre com uma marca, vamos ser sinceros. A criança deve ficar com uma marca. Disso, às vezes tenho pena de não poder recuperar, mas pronto, o tempo passou, era o sistema. Eu também fui aluno e devo lembrar-me que tive uma professora, chamada Irmelinda Paulina Machado Medeiros, foi a minha professora de 4ª classe, aquela que eu sei o nome completo, que eu tive outras, antigamente havia mais, havia até chamados regentes, que eram aqueles professores que não tinham formação académica, mas tinham um cursozinho que ia a São Miguel ou 2 meses e tiravam o seu cursozinho, mas davam-se melhor. Não havia na altura, como agora está acontecendo na escola secundária do Bento Rodrigues, há alunos ali, professores que não têm a formação académica, mas têm os seus conhecimentos e dão o seu melhor. E naquele tempo também era assim. Na escola primária não havia professores oficiais, e nem todos eram oficiais, haviam também professores regentes. Sente que a profissão de professor é mais ou menos valorizada agora do que quando começou?
quando começou, valorizada em termos, reconhecida, era antigamente reconhecida. Talvez, penso que era. Hoje em dia, o que está afastando as pessoas, essa malta nova, a juventude, as pessoas, estudantes, a deixarem essa parte do ensino, a parte pedagógica, deixarem isso, é o fato de os governos não valorizarem a ação do professor, a profissão do professor. Porque eu vou explicar. Nós temos na vida, cada um na sua vida tem a sua vida que escolhe, e se eu escolhi ir para professor, ninguém me mandou. Eu fui porque quis. Ou alguém me aliciou, mas fui, aceitei. Mas eu tenho de contar. Eu tinha de saber e pensar que ia contar na escola não como um interlocutor. Eu tinha de ter, possivelmente cheguei a ter 39 pessoas, alunos, na mesma turma, comigo 40. Então eu tinha de dialogar e às vezes não dava tempo. Eu falo consigo agora, mas tu falas comigo agora, mas estamos só dois. Retira o senhor, porque o professor, no início da nossa conversa, o que é que conversamos? Aqui então, somos de pé de igualdade, por isso não admirem então, de eu chamar por Jaime. Porque foi quase uma exigência. E eu penso que o mal também, os pais também têm de compreender, tenham santa paciência. Os pais devem compreender que um professor está lidando não com um utente, está lidando com 20 ou 30 utentes. E além esses utentes têm uma carga, às vezes, psicológica, uma carga familiar, uma carga afetiva e carga social, carga da comunidade, que trazem para a escola. E o professor fala mas às vezes 3 querem falar ao mesmo tempo. E um dia, um médico diz-me assim, vocês, até podia, não vou dizer o nome do médico porque eu não quero, não é porque seja, é verdade. Sim. Vocês estão muito bem, têm muitas férias, certo? Temos, eu já tenho férias, eu já estou na forma há 29 anos, estou aposentado, dou graças a Deus porque ainda estar cá. Mas mas eu confesso, tem como é que eu ia dizer, pronto, tinha 29 anos. Estávamos a falar na relação do professor. Exatamente, exatamente. Mas eu pergunto, o médico ia dizer isso, vocês, sim, é verdade. O doutor, quantas pessoas consulta de cada vez? E ele vai, mas com autoridade e com orgulho, mas não é um orgulho, que às vezes é um orgulho são e saudável, é daquele orgulho, sim, como quem diz, quem és tu? Ora, isso dói-me cá, e alma isso cá comigo. Estava um amigo meu ao lado que dizia assim, já não tens razão. E ele vai dizer, pois ele consultou-me, pois é, mas isso eu cheguei a ter 39. Consultar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Sim, porque é uma questão de educar. É uma questão de educar, mas é que eu não vou educar a todos ao mesmo tempo. Eles têm famílias, eles têm as suas famílias, eu não posso trazer. O professor é pedagogo, o professor é psicólogo, o professor é filósofo, o professor é pai de família, o professor é ajudante de enfermeiro, o professor é isto tudo. É preciso que os pais colaborem. A escola dos pais, a casa dos pais é a escola dos filhos. Os filhos também têm de trazer um bocadinho de casa. É claro, quem sou eu? Eu não estou dizendo que sou o melhor pai, nem fui eu, mas temos todos de colaborar, porque eu também tive filhas na escola. E eu colaborava, eu e a minha mulher, que desde lá tenho, a gente colaborava à noite, a gente pegava ali, olha, o que é que tu tens para casa? O que é que tu tens para aqui? Eu sei que há pais que não podem, sim, mas pelo menos, filho, tu colabora com a tua professora, colabora com o teu professor, fala com ele, isso é importante. Aquilo não é o teu filho não é um saco de batatas.
O teu filho é um ser humano que precisa que está entre a espada e a parede. Tem pai aqui, pai ali, o professor não é pai, mas é um acompanhante quase, é um educador. E isso é que é necessário, haver uma colaboração estreita entre a escola e a família. Acha que os jovens hoje têm muitas atividades e têm pouco tempo para estar em família? Sim, tem excesso, também nem 8 nem 80. Também vamos aqui, há coisas que também têm de ser. Eu acho muito amassagada, muita coisa. É bom saber de tudo, é bom saber, mas também temos de ter consciência de que quase que não dá tempo. E eu penso que aqui há uma coisa, o outro dia morreu o António Lobo Antunes, um grande escritor português, e eu li qualquer coisa num livro já há tempos, e lembrei-me o outro dia. Já na SICA tem livros por toda a parte, tem livros em São Lourenço, tem livros em Santa Bárbara, tem livros aqui, tem livros em São Miguel. No fim, não sei nada, sou um analfabeto. Não, mas pronto, e é assim, mas estamos nisto. Esse Lobo Antunes disse uma coisa muito bonita. Aí está, o professor também erra. Não é, temos todos no mesmo barco. Nós estamos... Ele dizia assim, não devemos... Eu acho que os pais e os professores se preocupam que nota que tu tiveste. O que é que tu foste o melhor aluno. Quer saber se ele vai acima de Magalhães, ou vai acima de Jaime, se é melhor que eu, melhor que... Sim. Mas ele diz assim, não, o meu pensar é diferente. Por que não perguntais aos vossos alunos, o que é que tu fizeste de bem hoje? Tu foste amigo do teu colega. Portanto, não olhar o brilhantismo. Querem brilhar, que eles brilhem, mas não olham. Por isso é que a sociedade está hoje, a meu ver, a sociedade está hoje, a gente estamos todos mergulhados numa caldeirada, um caldeirão, não sei de quê, que não sei onde é que vai acabar. Eu só penso em mim, o ego, o eu. Uma vez perguntaram a um miúdo, um professor, qual é o plural de eu? Ele diz, eus. Eus. Ora bem, esses eus não existem, mas isto é uma piada. Porque é que não dizemos eu em plural, nós? Não é? Sim. Vamos pôr isto nós. Nós estamos aqui. Esse eu está muito isolado. Esse eu se sente muito eu, para não dizer eus. Pois os eus, o famoso eus. Está muito isolado. E o que é que faz? Faço o que quero. É a criatura, olha que aquele também pode dar o seu contributo. Ponham no plural. Isto não é religião. Mas é preciso isso. A gente temos... Esse Lobo Antunes foi um grande escritor. E o Magalhães, eu vi, se calhar, na notícia, e eu lembrei-me disso. E estive a pensar, já não sei onde é que tem esse livro, mas veio-me uma coisinha à ideia, porque estou já velho e estou esquecido. Mas veio-me essa ideia. Há uns anos atrás, com grandes dificuldades, acha que se vivia mais felizes, que havia mais interligação entre as crianças, os jovens e a família, brincava-se na rua? Agora há mais um egocentrismo, ou seja, as crianças não têm tempo, se calhar, para estarem juntas, não estarem em família. Acha que isto está um bocado diferente? Sim. Faz falta esse brincar na rua, bastante. esse estar cada vez mais tempo com a família, mesmo com grandes necessidades que havia antigamente, não é? Bastante, digo sinceramente. Nós estamos completamente... A nossa juventude, penso eu, que não ando espião de casa em casa, mas vejo que a juventude, e é por colegas da minha filha dizem, quando eu vou a Ponta Delgada e contato com colegas da minha filha, mais do que aqui, porque aqui também eu fui para São Miguel há 20 tal anos, pronto, por razões familiares, tive uma filha. Mas hoje a juventude, a malta nova, só pensa no telemóvel. Às vezes passam 4, 5 horas, se calhar, no telemóvel. E nas redes sociais, e nas televisões, e eu penso não, isto é científico e é certo. Porque é que eu tenho o meu pai em casa, eu tenho o meu irmão em casa, porque é que eu não falo com o meu irmão? Há miúdos que nem chegam a ver o pai à noite. E às vezes não vem da manhã.
Porque como um está no quarto vendo a televisão ou vendo o telemóvel, e o pai como chega mais tarde, ou vem trabalhar, ou foi trabalhar. Não há esta interligação entre pai e filho, muitas vezes entre pais e filhos. É preciso, eu não quero dizer que seja geral, mas acontece, e talvez em muitas casas, só se olha para o telemóvel. E isso é uma dependência, isso é quase como uma droga, vamos lá, psicológica, isso é uma mania, uma coisa, pegar no telemóvel, todo dia, dar atenção. Às vezes a gente vai, eu te digo, estamos sentados e lá está, estamos a conversar e pum, pega-se no telemóvel. Ó filho, isso não está. O ser humano está primeiro, a gente está bem, o telemóvel, mas quando estão duas pessoas ou três pessoas, a gente vai estar em contato uns com os outros. Também, às vezes, por exemplo, a jantar, ou a almoçar, a gente deve fechar a televisão. Fechar a televisão, deixa, cala-te, que isso é tudo tanta mentira. Convívio é mais útil, não é? As relações humanas. Os seres humanos têm de entrar. Isto não pode ser assim. Porque a gente só vive uma vez neste mundo. Não é porque eu digo isso. O Magalhães vai dizer assim: porque estás velho. Não. Eu estou velho, mas eu sei que sou velho. Eu ainda outro dia disse assim: bom, isto agora estou quase a mudar de vida. Eu tenho de mudar de vida. Isto não pode ser assim sempre. Para se mudar de vida é preciso consciência e é preciso saber. Mudar de vida com cabecinha. A gente temos de ter, enquanto a gente tiver consciência, é usar a nossa cabecinha, usar a nossa cabeça, a nossa mente, a parte mental. Não é a mente mentir, é a parte mental, a parte espiritual, a parte raciocina, a parte que tem emoções. Emoções que às vezes é preciso saber controlar também. Voltando um bocadinho à escola e à sua profissão de professor, se pudesse dar um conselho a um jovem que está agora a começar a dar aulas, o que é que lhe aconselharia? O que é que lhe diria? Olha, eu diria se vocês vivem a sua vida, mas vocês lembrem-se que têm as suas raízes, que têm os seus pais, têm família. Sei que há os grandes problemas familiares, não sou eu que os vou resolver, porque às vezes há o pai, do outro lado, há a mãe, do outro, e isso são problemas que eu não quero tocar, mas dói a alma. Eu sei que as crianças também sofrem isso, sofrem bem, mas, olha, eu dizia, vocês têm um presente, não é? Um futuro, mas eu tenho muita raiva, eu fico tão chateado quando ouço dizer tanta vez na televisão: vamos preparar o futuro. Oh, seus importantes, não podem dizer seus importantes. Eu agora que é importante, não é? Toda a vida eu tenho 84 anos e eu sempre vamos preparar o futuro. Eu, graças a Deus, eu não tenho razão de queixa. Eu não estou pedindo nada para mim. Mas o que eu acho é que preparar o futuro já chega. Vamos tentar o presente agora, hoje. Mas hoje. Isso é que é importante. Não é, está sempre, mas amanhã se chega amanhã. Preparar sobre o futuro. Estão 50 anos a preparar o futuro. Não, é que já são 50 anos de democracia, Magalhães. Não. O que é que acha desta democracia, já agora? Tem muito pano para mangas, mas pode resumir. Olha, eu lembro-me, o Mário Soares disse, já agora vou tocar uma coisa, ele disse uma vez: não há democracias. Eu também era uma pessoa muito cheia, graças a Deus, muito cheio de verdade, mas ele dizia: não há democracias perfeitas, mas é o que temos. Sim. Eu digo também, é o que temos. Mas acha que é ideal? Não, isso estava à volta, sou seu. Agora, como é que vai dizer isso? Eu sou um analfabeto em economia. Eu sou um analfabeto, mas eu resolvi isto. Todo aquele indivíduo que tem determinado rendimento, tem, por exemplo, é o seu trabalho, sim senhor, mas oferece um vencimento tanto, X. Não, a partir daí, meu amigo,
Tu, a partir daí, tu vais ter aumento? Não, tu não vais ter aumento. Tu vais é dar 100 euros ou 150 euros para trás, para aquele que tem rendimento mínimo, para aquele que trabalha, não é para aquele que está em casa, que tem saúde. Isso, então também não. Isso também não, eu também trabalhei, e tanta gente que trabalhou, mas eu não quero resolver a minha vida, nem quero... Refere-se àqueles que têm fracos rendimentos. Sim, aqueles que trabalham, mas que têm rendimentos baixinhos. Porque aquele excesso, por exemplo, um indivíduo que tem 2.500 euros, já está. Pois te custa, já tens. Vão dar mais 100 ou vão dar mais? Para quê? Para o café, tem o seu direito, para o whisky, para o pinga, para a coisa, para o... E então se eles cortassem, se assim, agora a partir daí não se dá aumentos a partir de 2.500, pronto. Doía-me a mim, mas eu era assim, eu acho que resolviam nada. E em termos mesmo até psicológicos, a pessoa que ganha pouco dizia assim, olha, sim senhor, a gente estamos ainda longe da realidade, longe de estar bem, mas pelo menos foi um gesto de solidariedade da parte daqueles. Mas não, quanto mais ganham, mais querem. E a gente vê preços altos, 5 e 4 e 5 mil euros para cima, e eu nunca ouvi dizer que cortar. Para que é que essa gente precisa de aumento? Mas passou vários momentos ao longo da sua vida com grandes dificuldades, com menos dificuldades. Vive-se melhor agora do que se vivia antes do 25 de Abril? Bem, eu para mim digo que vivo melhor, ninguém diz que não, eu seria até hipócrita se dissesse que não, eu vivo melhor, mas não é só eu que vivo melhor, ainda bem, está, nós vivemos melhor, e eu vou dizer porquê, porque eu estou, neste momento, a gente trabalha, eu tenho pensão para um telemóvel, tenho pensão para a televisão, eu tenho pensão para o carro, eu tenho pensão para ir a São Miguel quando me apetece, tenho pensão para ajudar a minha família e também a minha... Sim, mas está a colher os frutos do seu trabalho ao longo dos anos, não é? Sim, mas o que é fato é que a gente vê hoje uma criança pequenina, já com o seu telemóvel, e às vezes um telemóvel razoável, que não tem nada, quem sou eu? Não tem nada em causa, não está nada em causa interferir lá na vida privada de cada um. Eu não sou Salazar, nem sou nada, pelo amor de Deus, mas cada qual dá o passo conforme as suas pernas. Porque eu só comprei um carro quando tinha dinheiro, eu não fui ao banco, porque fui criado numa outra época que só se comprava quando se tinha. O milho é que na moagem se tinha de comprar e a farinha para se fazer o pão quando não havia milho caseiro, milho de casa, da terra. Mas essas coisas, o carro, eu só comprei comprei um carro quando tinha dinheiro. Portanto, foi uma cultura diferente, uma maneira completamente diferente. Hoje não, o banco empresta tudo e depois as coisas sobem, vêm as prestações altas, depois fiz uma casa muito bonita, uma casa muito grande, como há bocadinho de Magalhães a gente acabou de falar, fizeram casas enormes, eu estou certo, bem, um dia estive nas ilhas que já tive em São Miguel e já estive em São Jorge e colegas compraram, fizeram casas enormes, agora as prestações subiram, para quê? Tem casas que nem sequer vão a quartos, tem quartos que nem sequer vão lá, só de 8 a 8 dias, se calhar, porque só tenho um filho ou 2 filhos. Mas cada um... É o que temos, não é? Cada um é como é. E... A que dedica o seu tempo agora, na reforma? Olha, eu gosto muito de ler. Até eu tenho os olhos já inchados. Estou a ler um livro, que é o livro A Promessa, mas eu não vou dizer agora porque a minha filha também quer ir ler, mas eu digo, que livro, que coisa bem escrita, mas que mudei a alma, a vida daqueles personagens. Eu não vou dizer o que é, Sim. Que aqueles personagens, quer dizer, da maneira que o romance é, mas gosto de ler, e eu sei que aquilo não é verdadeiro na vida, na vida real, mas é um romance, pronto. E leio muito, gosto muito de ler. E uma coisa que eu aprecio também muito, nestas idades, é qualquer coisinha mesmo da natureza. Eu vivo aqui nesta casa, isto está muito agradável, mas tem dias que ontem andei de roda, isto é bonito, e da manhã, eu agora
agora é tão interessante o cantar, o desabrochar da aurora. Há pequenos pormenores que não damos valor, mas que têm muito valor. Aquelas coisinhas que a gente diz, que a gente não ligava, agora aquele é tolo, aquele cantar dos passarinhos, aquele desabrochar. E estou-me a lembrar, quando era miúdo, já agora, que eu ia com meus pais, meu pai e meus irmãos à areia, a São Lourenço. Sabe que a nossa terra em Santa Maria é argilosa e é muito pegada. Não é pegada de cabeça, é pegada colada. Os inertes, não é? Inertes, é? Sim, sim. Vocês têm hoje uns palavrões muito bonitos. Muito bonitos, não é? São muito colados. Então a gente ia buscar a areia a São Lourenço. Quando a gente ia para a Canada das Faias, que é aqui, quem desce do Arrebentão, do fim do Arrebentão, ali da casa da senhora Glória de Freitas, quando começa a descer, a gente ouvia os melés cedinho, que a gente ia cedinho para tirar a areia, que é por causa dos senhores, por causa da praia, que não ocuparem a praia, que a gente não podia ser apanhados na praia de tirar a areia. E até se ficava pronto, e não quero dizer mais mal. Mas era bonito, o sol a nascer, tudo uma coisinha para mim. O meu amigo vai chegar à minha idade, o Paulo. Deus queira. E vai passar, e vai ver como é tão bonito a gente chegar aqui. Apreciar certas coisas que não apreciamos quando somos novos. É claro, eu passei muitos contratempos, eu tenho tido... Se voltasse atrás, fazia tudo o que fez da mesma forma ou mudaria alguma coisa? Não, há coisas que eu também fiz boas, mas há coisas que, é claro, na minha vida profissional, pois não teria aquela atitude disciplinar como tive. Isso alterava. Então, acho que tinha coisas também boas, não foi tudo negativo, não foi tudo negativo, mas tinha coisas também. Pronto, eu acho que fiz ainda, eu acho que colaborei, fiz coisas boas. Acha que deixou boas sementes? Eu confesso, eu ontem fui até ao centro de saúde e eu não sei se não falei com todos, mas acho que falei com alguns 15, eu nem sei com quem falei, até umas pequenas da Almagreira, que eu não sei eu até disse, vocês desculpem, eu sou novinhas, eu quando passar pela vossa idade, quando eu disse isto, eu também espero que vocês deem-me aqui uma oportunidade, queria só fazer uma pergunta lá na caixa, no balcão. Sim. E elas riram-se. Depois mais adiante, já me estás aqui, depois vem o Miguel. Eu penso que há coisa, e a propósito, eu há bocadinho disse, a juventude, e é preciso dar valor, também tem coisas boas. Eu onde quer que vá, isto é com toda a franqueza, lá se quiserem fazer críticas, eu acho natural, eu até quero que digam mais mal de mim que digam bem. Porque se serem bem de mim, se eu souber, eu vou ficar tolo. Cheio de vaidade. Agora, se fizerem mal, eu disse, eu vou tentar, eu vou pôr à prova, provar àquela criatura que eu não sou aquele diabo como tu pensas. Eu preciso disso. Mas eu penso que a juventude tem coisas. E ainda outro dia, fui eu contente, e o rapaz, o diabo do carrinho, eu não tinha aquela rodinha para puxar. E o rapaz disse, os rapazes estavam ali, mas o rapaz disse, a senhora, eu tenho sei quem era. Foram ajudar. Não, queria buscar, não, eu vou resolver. Depois tirei a moeda, então, de qualquer maneira, muito obrigado a vocês. Nos elevadores, que em São Miguel, quando eu vou para casa, ou mesmo no continente, tem o elevador, no Parque Atlântico também tem o elevador, e eles vão, e dão sempre, vejo gente nova, dão sempre prioridade, olha, entre, faz favor. Não há, eles precisam, eles precisam. Eles têm problemas familiares, alguns têm problemas, hoje, porque essa coisa dos divórcios mexeu muito com a sociedade, mas isso não é problema meu. Também aconteceu, também há na minha família, e não estou, isto não é, mas eles têm sentimentos, mas uma coisa que a gente precisa, e eu acho que a gente confunde muitas vezes as emoções com os raciocínios. O raciocínio é uma parte muito importante da nossa...
Da nossa vida é o raciocinar. A gente deve pensar, que a gente tem de pensar. A gente muitas vezes, há muitas pessoas que vão para a sepultura com o cérebro intacto. Porquê? Não usaram a sua cabeça. E também não quero que usem a cabeça. Pelo amor de Deus, saibamos usar o miolo, o que está dentro da cabeça. Às vezes o cérebro, esse miolo, salta tanto que quer estalar o crânio. Mas ele quer sair, mas não o deixam. É preciso que a gente saiba controlar as nossas emoções. Não podemos viver só de raciocínio também. Sim, o raciocínio é importante, a gente deve raciocinar, devemos pensar. Mas temos também de considerar o ser, porque se não houver as emoções, temos de considerar o ser humano uma criatura com falhas. Aí está o sentimento, a solidariedade, a desculpa, a compreensão. Bom, eu errei, Jaime errou, o Paulo errou, eu devo compreender o Paulo, aí deve-se dar bem, vou dar uma chance. Sim, não vais errar todos os dias, não é? Aí está a emoção, aí é que as emoções... Costuma dizer muitas vezes que se não erra quem não faz nada, não é? É errando que aprendemos, muitas vezes. Aí as emoções têm o seu papel. É a desculpa. E são coisas que eu penso, eu leio e depois faço o meu... Que isto não é tudo correto, o que eu disse. Mas é a minha maneira de pensar. Certo. Eu acho que tem alguma coisa certa. Certamente cada um tem a sua opinião e eu respeito. E se fosse a conversar aqui com alguém, eu até não importava conversar com um psicólogo ou com um psiquiatra, não importava conversar. Eu dizia da minha justiça e ele dizia da sua. Amigo Jaime, a nossa conversa teria para horas, dias e se calhar anos, porque resumir uma vida inteira de tantos anos em pouco é complicado. Mas creio que tentámos deixar um pouco daquilo que podemos deixar a memórias futuras, porque foi um gosto muito grande para mim criar este canal, canal Ilha do Sol TV. Fui desafiado para isto e eu aceitei, porque eu acho que faltava fazer um arquivo, principalmente este arquivo vivo, de histórias, de vivências que ficarão sempre para a memória daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos, quando ligarem o canal, se o YouTube não acabar, que creio que não irá acabar, aqui estará para deixar estas mensagens. E foi um gosto muito grande para mim fazer isto. Diga. Eu quero dizer mais uma coisa. Diga. Eu, antes de mais, eu gostaria de aqueles que me ouvirem, ou aqueles que tiverem a paciência de me olhar, passaram a olhar por cima deste idoso e desta criatura simples que sou. Juro que ser uma pessoa simples. Não sou perfeito, mas acho que julgo ser uma pessoa simples. Também queria desejar a todos eles que me ouvem e que não ouvem, mas aqueles que me veem e que me vão ver, desejar-lhes as maiores felicidades na vida e que sejam muito felizes. E à minha família que está no Canadá, ao meu irmão Evaristo, a sua esposa, a Fátima, a Bernardino e a esposa Elisa, a Inês e marido Manuel Figueiredo, mais conhecido por Manuel Cabeço, e a minha cunhada, Rosa, filhos, aos meus sobrinhos todos, que já são mais de 3 dezenas, sobrinhos de irmãos e sobrinhos netos, desejar a todos as maiores felicidades. E que este mundo melhorasse para todos, acabassem essas guerras. A pior coisa que a gente pode ver na televisão é a guerra, ver matar pessoas. A gente não vê morrê-las, mas vê aquela máquina, aquele drone, a destruição, não é? A destruição total. Ver matar pessoas. A gente se disséssemos, queres ver matar ninguém ia, mas a gente vê na televisão que acabassem essas guerras, que o Espírito de Deus, pronto, sou crente, iluminasse esses tiranos, esses autores das guerras, para que o mundo ficasse melhor, para todos, ficasse para não haver tanta gente inocente a morrer, sem culpa nenhuma. A todos, haja saúde. E até à próxima. Só mais uma pergunta. Como é que gostaria de ser recordado? Olha, para mim não queria ser recordado. Olha, foi o Jaime, passou, olha, não foi mau diabo.
Eu gostava. Não foi má diabo, era só assim. Olha, e como é que eu ia dizer? E que algum dia, sim, que eu devo ir à frente. Isto são coisas que eu não acredito. Sim. Se eu for à frente, se quiserem rezar uma Ave Maria por mim, mas não uma coisa assim manhosa. Sim. Assim, só uma. Só uma mesmo. E muito obrigado. Amigo, olha, muito obrigado por ter aberto aqui as portas da casa da sua filha. Foi um gosto muito grande estar consigo. Obrigado pela disponibilidade e pelo tempo que prestou. E é assim que fizemos mais uma visita, mais este arquivo histórico vivo aqui. Tínhamos muito para conversar. Tinha mais conversa. Tínhamos muito mais, com certeza. Porque, como disse há bocadinho, resumir uma vida de anos. Sobre a imigração que a gente tinha tanto. Tínhamos tanto para falar. Já fechou? Não, se calhar, não fechei ainda. Mas sobre a imigração teríamos tanta coisa para dizer. Mas eu não vou. Quem sabe um dia conversamos mais uma vez. Okay. Sim, senhor. Fazemos mais um encontro aqui. Foi um gosto, o gosto foi todo meu, Magalhães. Olha, e para si e para a sua família. Muito obrigado. As maiores felicidades. Obrigado. Você é uma pessoa amiga, uma pessoa. Eu acho muito interessante essa coisa de vir falar com velhinhos, com gente idosa. Isso não é qualquer um. Eu lembro-me só agora também queria dizer mais isto, aí está. Eu nunca mais acabava. Sim, diga. Eu tinha como vizinha uma senhora chamada, que até a gente tratava a Tia Bairros, Tia Maria de Bairros. Ela tinha espondilose e era uma pessoa com reumatismo crónico. Teve 23 anos de cama, sentada na cama, não se deitava. E ela gostava muito que a fossem ver. Minha mãe dizia-me, eu era miúdo. E a minha mãe dizia, já me vai à casa da Tia Bairros, vai lá. Eu ia lá, um bocadito. Mas eu tinha simpatia, eu acho que a gente naquele tempo não tínhamos televisão, eu era miúdo, eu morava ali pertinho, no Rebento Amarelo, ela não morava do outro lado. E ela dizia, Jaiminho, obrigada, agradecida, já me será que te fizessem, quando tivesse a minha idade, ela ainda era nova, naquele tempo não tinha 60 talvez, mas era a tia. Portanto, eu penso que o que o Magalhães está fazendo é ir ao encontro, mas também devia de fazer entrevistas às pessoas novas. Sim, também vou fazer. Isto começou há pouco tempo. Vou fazendo muitas coisas e registrando também os momentos históricos da nossa ilha, como o Espírito Santo, como certas e determinadas coisas que vão acontecendo, porque eu acho que são memórias vivas que, se não forem captadas agora, não serão captadas nunca mais. Alguma coisa e fica. Isto é o que eu gosto de fazer. Claro, isto não é possível que eu não... Eu sei que disse o que senti. Eu não encobri nada do que é negativo, do que eu... Só para mim, não. Eu não fui aquele perfeito, não há nada disso. Mas aquilo que eu senti, e a gente não pode dizer tudo, porque eu não gravei, eu não filmei, está apenas tal dentro do crânio. Mas ficará por muitos e muitos anos aqui registado. Obrigado, meu amigo. Felicidades. E me despeço desta forma, como disse que não queria ser tratado por senhor, Jaime. Obrigado. Paulo Magalhães, obrigado eu. Obrigado. E que vocês sejam, para si e para a sua família, uma vez mais, muita saúde e muitas felicidades. Muito obrigado, muita saúde. Obrigado. Obrigado. Na Ilha do Sol, um sonho perdido. Areias brancas contam histórias de tempos vencidos. Colombo chegou por meio da tempestade. Baía dos Anjos, a brisa é sua majestade. Ilha descoberta por Gonçalo Velho Cabral. Sancal, Santa Maria, tua beleza é real. Teus braços abrem-se num abraço sem igual. Em cada praia, areias de
pertence a ti. Histórias contadas que flutuam em fim. Opções de sabores à mesa de casa. Caçoela e biscoitos, amor para temperar. Sopas império que aquecem o coração. No clima mediterrâneo, uma breve reflexão.